Fala, meninos. Chegando aí mais ao final do semestre, né? Junho já. É, Infelizmente não conseguimos voltar para as aulas presenciais até agora. Acredito que a gente se encontre só em agosto, né? Presencialmente. Acredito eu, não tenho certeza. Mas graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor aí para não deixar um buraco, né? De conhecimento, de perspectiva de conteúdo. A gente veio, né, evoluindo. Nós começamos na sala de aula e viemos evoluindo aí nesse processo de educação à distância, nessas nossas videoaulas, que eu acredito que todas as dificuldades, todos os desafios rendeu, né? Nós conseguimos evoluir com alguma coisa, com algum conteúdo e, e, e eu gostei de ver, assim, fiquei surpreso com a participação de vocês nas checagens de aprendizagem, com o desempenho de vocês no GPA, a, com a capacidade de desenvolvimento das questões de vocês me surpreendeu muito, né? Considerando que nós estamos tratando de geometria analítica, não é um conteúdo simples para se estudar sozinho, é um conteúdo que exige muito e apesar de eu tentar me desdobrar com preparar aulas de geometria, montar em slide, é um processo complexo para montar, mesmo assim, com as deficiências, com as dificuldades que todos nós tivemos que superar nesse processo, eu acredito que o resultado, o saldo disso tudo está sendo muito positivo, né? O terceiro ano é uma série crítica, vocês aí, apesar dos adiamentos das avaliações externas aí, vestibulares, Enem, eu acredito que vocês não podem acomodar, deixar de estudar, isso pode prejudicar, com certeza, mas, enfim, digamos que o nosso conteúdo, nós conseguimos andar com ele, conseguimos caminhar, né? E evoluir com ele. A gente está chegando já ao fim de estudo de conceitos de geometria analítica, um conteúdo extenso, de muito conteúdo importantíssimo para vocês, para o vestibular e para o Enem, e graças a Deus as coisas caminharam bem. Digo que estou à disposição de vocês novamente no grupo de WhatsApp, perguntem, tirem dúvidas, se precisar, não conseguir sanar essas dúvidas, a gente faz live ao vivo, chamadas de vídeo, e torna possível essa perspectiva de esclarecer para vocês um pouco mais do conteúdo de geometria analítica, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida persistindo, né? Mas, enfim, o desempenho de vocês me deixou muito esperançoso, muito feliz, né? Até me surpreendeu com relação às assertividades das questões da checagem de aprendizagem, me surpreendeu muito. Isso mostra que vocês tiveram o trabalho, pelo menos, de pesquisar, de analisar, de estudar para responder a questão, e isso é mérito de vocês, né? Mas, enfim, qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrem-se da responsabilidade de vocês na participação das aulas. Ah, Lembrem-se que, além da presença, vocês têm que fazer as avaliações, as atividades, desculpa, postar as fotos no GPA. Eu estou acompanhando aula por aula, aluno por aluno, e não deixem acumular, né, conteúdo. Vocês estão sendo avaliados com relação a isso, a essa participação, e o grupo de WhatsApp está lá, qualquer coisa, dá o grito que eu estou à disposição de vocês, beleza? Vamos lá. Hoje a gente trata um pouco de posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então a gente começou na geometria analítica falando de pontos, né, coordenadas do plano cartesiano, a relação de pontos, né, demarcados ali no plano cartesiano, o estudo das relações desses pontos, das distâncias desses pontos, né, se esses pontos eram alinhados ou não. Em seguida a gente passou a analisar a relação da reta, né, a partir da noção desses pontos. Vimos a equação geral e reduzida da reta, distância entre ponto e reta, as condições aí de perpendicularidade, paralelismo, vimos isso tudo, né? Viemos evoluindo, distância entre ponto e reta, a
distância entre 3 pontos ou mais. E por fim, a gente veio para a equação da circunferência, equação reduzida, equação geral da circunferência, identificando a equação da circunferência em funções, equações quadráticas, algumas condições de análise. E por fim, agora a gente fala de posições relativas, né? Para fechar a geometria analítica, posição relativa entre um ponto e uma reta, né? Acreditava que a gente fosse fechar esse conteúdo juntos em sala de aula, mas enfim, o processo foi esse. Graças a Deus as coisas estão encaminhando para, né, a gente retornar logo, logo, se encontrar em sala de aula. Mas vamos lá. Para a gente estudar essas posições relativas, vamos determinar uma circunferência aí que a gente vai chamar de sigma, né? Esse símbolozinho aí. E ela tem um centro, essa circunferência que a gente deu o nome a ela de sigma, ela tem um centro C qualquer, né? E o centro dela é formado por um par ordenado. A gente sabe disso já, né? Que é um valor para x e um valor para y, c, x, c, y, c. X do centro e y do centro. Os dois valores formam um par ordenado que, unidos, né, tem o centro da minha circunferência. E essa circunferência também tem um raio aí que mede R qualquer. Se a gente analisar a posição relativa de um ponto qualquer em relação à circunferência, agora pensa o seguinte, eu tenho a circunferência, pega e marca um ponto em qualquer lugar ali naquela circunferência e vou analisar a posição desse ponto que eu marquei na circunferência, né? O ponto P, vou chamar ele de P, interno à circunferência, primeira condição. Imagine que esse ponto que eu marquei é dentro da circunferência em qualquer lugar. Vamos supor que seja esse P que eu marquei que vocês estão vendo na tela, certo? Esse pontozinho P aí qualquer. Marquei um ponto interno na circunferência. O que isso implica? Ele implica o seguinte, uma condição de que a distância desse ponto P até o centro é menor do que o raio da circunferência. Óbvio isso, não é? Porque o raio da circunferência, ele parte do centro, vamos pegar um raio qualquer aqui que eu vou desenhar. Ele parte do centro. Nossa, não ficou muito bonito esse raio não, mas enfim, deixa eu apagar aqui para ver se melhora. Ó, o raio, ele parte do centro até qualquer ponto da circunferência, certo? Então, aqui a gente teria um raio. Ele toca no arco da circunferência. Então, quando eu tiver um ponto P qualquer que ele esteja interno à circunferência, a distância entre esse ponto P e o centro da circunferência aqui, ó, e o centro da minha circunferência, ele vai ser o quê? Menor que o raio, certo? É óbvio isso, né? Porque essa reta aqui é menor do que a que eu desenhei, ok? Então, eu tenho a relação aqui, ó, a distância do ponto P até o centro da circunferência é menor que o próprio raio da circunferência, que tem medida unitária, né? Logo, se ele é menor, se a distância do ponto que eu estou analisando até a circunferência é menor que o raio dessa circunferência, eu posso já afirmar que esse ponto P é interno a essa circunferência, certo? Primeira condição. Então, recapitulando, tem uma circunferência e desenho um ponto dentro dessa circunferência em qualquer lugar. Se eu pegar esse ponto e ligar ele no centro, a reta que liga esse ponto até o centro é menor do que o raio da circunferência, né? Isso é óbvio. E se eu tiver um ponto externo à circunferência, a condição se inverte. O ponto está de fora. Nesse caso, a distância entre P, que é o cara que está aqui, certo? E o centro da circunferência lá, ó, é o quê? Maior que o raio, não é? Então, ele vai ser maior que o raio. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ela é menor, essa reta aqui equivale ao meu raio, do que essa reta aqui, certo? Que é a reta que liga o ponto que eu desenhei fora da circunferência e liguei ele até o centro. Aí eu tenho a condição, a distância do meu ponto P agora até C é maior que o meu raio. Logo, se a distância de um ponto qualquer que eu desenhei fora da circunferência e liguei ele no centro da circunferência
é maior que o meu raio, eu posso afirmar que esse ponto qualquer, ele está o quê? Do lado de fora, ele é externo, né? A minha circunferência, beleza? E tenho, por fim, o ponto pertencente à circunferência, ou seja, a equivalência, que o ponto P vai estar sobre um arco aqui da minha circunferência, olha só. Se ele vai estar sobre o arco e eu pego ele e ligo esse cara no centro da minha circunferência, eu vejo que isso aqui, essa linha aqui, tem o mesmo tamanho de qualquer outro raio que eu desenhar, certo? Se tem o mesmo tamanho de qualquer outro raio que eu desenhar, o que vai acontecer? A distância do meu ponto P aí até C, ó, ou seja, a distância do ponto que eu desenhei sobre a circunferência até o centro da circunferência, é exatamente igual ao meu raio. Isso mesmo, garoto, justamente. Então, quando eu conheço o raio da circunferência e quero analisar a posição de um ponto qualquer, de uma determinada circunferência, o que eu tenho que fazer para saber se esse ponto ele é interno, externo ou pertence à circunferência? Ah, eu tenho um ponto aí, galera, que a medida do ponto é tanto e tanto. E o raio dessa circunferência é tanto, e a equação reduzida da circunferência, ou geral, é tanto. E eu quero saber se esse ponto que eu estou aqui, esse ponto que eu vou chamar de ponto G, né, bem sugestivo, ponto G. Esse ponto G, se esse ponto ele pertence à circunferência, ele é externo ou interno à circunferência, né? E como que eu vou fazer isso? Basta comparar com o quê? Com o raio. E como que eu vou comparar com o raio? Ó, portanto, quando se conhece o raio de uma circunferência e deseja-se analisar a posição relativa de um ponto a uma determinada circunferência, basta comparar a distância do ponto ao centro da circunferência, ou seja, a distância do ponto que eu inventei até o centro da circunferência vai ter um valor. Pego o raio e calculo a distância, e calculo a medida do raio. Achei a medida do raio, calculo os dois valores. Feito isso, eu sei determinar a posição relativa desse ponto. Só que para isso eu preciso saber o quê? Calcular a distância entre pontos. Por quê? Se eu sei a medida da reta que sai do ponto que eu inventei até o centro da circunferência e sei a medida do raio, eu vejo de comparar as duas. Se a medida do meu ponto for maior que a medida do raio, eu sei que meu ponto está fora da circunferência. Se a medida do meu ponto for menor que a do raio, eu sei que o meu ponto está dentro da circunferência. Se a medida do meu ponto for igual à do meu raio, ela está pertencente sobre, né, a circunferência. Ela pertence à circunferência, ou seja, esse ponto pertence à própria linha que forma a circunferência. Mas para mim fazer essa comparação, eu muitas vezes vou ter o raio pronto, né? Porque a medida do raio unitária do exercício, a gente já viu até agora tudo que a gente estudou na circunferência, que eles dão a medida do raio. Só que eu vou precisar saber calcular a medida dessa reta que forma entre o ponto que eu estou analisando e o centro da circunferência. E não são dois pontos? Eu não falei desde o começo que é um ponto P que vai estar dentro, fora ou sobre a circunferência, e o outro ponto é o centro da circunferência? Então são dois pontos, certo? Então eu vou ter que relembrar aquela possibilidade de cálculo de distância pontos. Ó, o exemplo. Analise as posições relativas entre os pontos dados e a circunferência. Então, eu tenho aqui uma equação da circunferência, né? X mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a... Ele tem os pontos, ó, ele tem o ponto B, ponto B e ponto E. Para a gente calcular a posição relativa entre os pontos da circunferência, o que eu preciso fazer? Calcular a distância entre os pontos que eu tenho e o centro da circunferência, certo? Para calcular a distância que eu tenho e os pontos da circunferência, eu tenho que obter as informações necessárias para realizar esse cálculo, que são o quê? Primeiro, a coordenada do centro da circunferência. Segundo, o raio da circunferência.
E isso a gente consegue obter de forma bem tranquila. Pô, professor, como assim? Como que eu vou achar o centro da circunferência e o raio da circunferência? Eu só tenho uma equação e não tem. Lembrando que a nossa equação da circunferência é feita de x menos a ao quadrado. A equação da circunferência, desculpem aí que a luta aqui é feia para escrever em computador, tá bom? No quadro nunca foi bonito minha letra, mas aqui eu consegui me superar. Y menos b ao quadrado igual ao próprio raio ao quadrado. Pô, professor, ficou fácil agora. Por quê? Você tem o A e você tem o B. Esse A e esse B são quem? O centro, meu brother. Centro A e B. Quem que vai ser o meu raio, professor? Olha aqui, tá depois da igualdade, criança, e ele é elevado ao quadrado. Ficou fácil agora, não ficou? O centro, no meu caso aqui, como aqui é mais 1, eu sei que o meu centro, o A é o quê? Menos 1, porque quando eu substituísse ele aqui, menos com menos, ficava mais 1, né? E menos B, ali também é 1, então também menos 1, certinho? Então, achei A e B, que é o tal do XA, X para o centro A e o Y para o centro B, certinho? São as medidas, então, do centro. Já encontrei elas aqui, ó. Já dei ela para vocês aqui. E como ali na equação, depois da igualdade, eu tenho um 9 e a formulazinha da equação da circunferência é r ao quadrado, um número que eu substituísse aqui e levasse ao quadrado, que dava 9, só poderia ser quem? 3, né, papai? Então, vai para cima agora, bebê. Calcula a distância de todos os pontos até o centro. Ó, primeiro vamos para o A. O A é 2 e... menos 2 e 2. É o primeiro ponto que eu tenho, que eu criei. A distância do primeiro ponto que eu tenho, menos 2 e 2, sabendo que o meu raio é 3, tá bom? Aqui, vamos substituir distância entre o ponto A e o ponto C, ó, ponto A e o C, que é o centro, que está aqui, ó. Como que eu calculo? Raiz quadrada de menos 2 menos 1, né? Ao quadrado, mais 2, y do ponto A, menos 1, x do ponto central. Isso elevado ao quadrado. Resolva essa criança aqui, vai ficar raiz quadrada de menos 2 menos 1 ao quadrado, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais mais com menos com menos, mais 2 mais 1, 3 ao quadrado. Logo vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, mais 3 ao quadrado dá 9. 1 mais 9 dá 10. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é maior que 3, é maior que o meu raio, não é? Portanto, se o meu ponto, a distância do meu ponto até o centro da circunferência dá um valor que é maior do que o meu raio da circunferência, o ponto A aí eu posso falar que ele é externo à circunferência, certinho? Tranquilo até aqui? Vamos para o ponto B agora. Agora falta calcular o ponto B, que é menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Mesma relação, distância do ponto B até o centro da circunferência vai ficar menos 4, né? X do ponto inicial, menos x do ponto final, que é o centro, elevado ao quadrado, mais y do ponto inicial, que é o ponto B, menos y do ponto final, que é o centro, né? Elevado ao quadrado. Resolvi isso aqui, continha de mais, menos, né? Tranquilo. Menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. O sinal da solução disso, né? Ia ficar menos 4 mais 1, menos 3 ao quadrado, mais 1 mais 1, que menos com menos é mais, 2 ao quadrado, igual a raiz de 13. E raiz de 13 também é o quê? Maior que 3, não é? Se você resolver raiz de 3, vai dar um número maior que 3.
Logo, o ponto B também é externo à minha circunferência, certo? Então, o ponto B aqui, ó, também está de fora da minha circunferência, né? Também, agora, do ponto D até o centro, né? Outro ponto aqui que a gente tem. Vamos calcular. Substituir na fórmula da distância, distância do ponto D até o centro da minha circunferência, x inicial, ponto D é 1, menos x final, que é o centro da minha circunferência, que vale menos 1, isso ao quadrado, mais y inicial, que é o ponto D, o y do ponto D, que também é 1, né? Menos y final, que é o centro da minha circunferência, que vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, isso tudo é igual 1 menos com menos mais 1, 2 ao quadrado. 1 menos com menos mais 1, 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8. Raiz quadrada de 8. E raiz quadrada de 8, se você resolve, 3 vezes 3 dá 9. Então, é menos que 3 a solução de raiz de 8. Logo, isso aqui é menor que 3, que é menor que o meu raio. Se é menor que o meu raio, significa que esse ponto ele é o que? Interno à minha circunferência. Ele está dentro da minha circunferência. Por quê? A distância entre o ponto D, que eu chamei de D, e o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência. Logo, esse ponto está lá dentro da circunferência, em algum lugar, né? E por último, falta agora calcular o ponto E, que é menos 4 e menos 1. Substituir novamente na fórmula da distância entre E e C igual a raiz quadrada de menos 4 menos menos 1 ao quadrado, x do ponto inicial, menos 4, que é do ponto E, menos o ponto final, que é o do centro, menos 1, ao quadrado, mais y do ponto inicial, do ponto E, menos o y do ponto final, que é o do centro. Resolvi isso aqui, menos 4 menos menos 1, deu menos 3 ao quadrado, e menos 1 menos menos 1 dá 0 ao quadrado, que dá 0, né? Então, menos 3 ao quadrado, número negativo, elevado a expoente par, fica positivo. Vai sobrar que 3 ao quadrado, sobrou raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é exatamente 3. E quando é exatamente 3, eu posso afirmar que 3, meu amigo, é igual a 3. Lá na escola onde eu estudei, né, de onde eu venho, 3 é igual a 3. E se 3 é igual a 3, meu parceiro, significa que lá na circunferência, o centro da circunferência, até um ponto qualquer lá, mede 3 esse raio, né? E o ponto E, que está em algum lugar na circunferência, eu vou colocar bem aqui, ó, ponto E, até o centro da circunferência equivale a exatamente um raio. Nós sabemos que o raio tem medida unitária no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. Logo, se esse raio aqui, meu amigo, mede 3, exatamente esse raio aqui também vai medir 3. Então, está contido, né, na circunferência. Esse ponto E aqui, ele pertence à circunferência, porque o raio é igual à medida da distância do ponto E. Beleza? Olha só a representação aí gráfica dessas posições desses pontos que a gente achou a distância anteriormente aí, relativa à circunferência. Ó, se você vê que apenas o conceito de distância entre os pontos foi possível para a gente, assim, abordar vários temas de geometria analítica, a distância entre pontos, então, meu amigo, ela vai estar presente em quase toda parte da geometria analítica. Por quê? É raro, se vocês não notaram até agora, que nenhuma das figuras geométricas que nós analisamos não envolve relação de pontos. Eu começo lá em retas e as retas abordam esses pontos, né? Eu estudo pontos primeiro para depois analisar retas. É uma das definições mais convencionais e antigas da história da geometria é que a definição de reta é dada pela menor distância entre dois pontos. Já devem ter visto eu falar isso na sala de aula, né? E a partir dessa definição simplória, dessa definição simplista,
você destrincha, desmembra N conteúdos da capacidade de analisar a geometria, certo? Ali para vocês verem como que ficou aí a circunferência trigonométrica com todos os seus pontos, né? O centro da circunferência é ligado a cada um dos pontos, o A, o B, o C, o A, o B e o E, né? O D interno na circunferência, né? O A e o B externo à circunferência e o E contido na própria circunferência, né? Se a gente fosse fazer a relação direta aqui, a gente ia falar que o D aqui, ó, ele era menor que o raio, o A, ele era maior que o raio, o B também seria maior que o raio, e o E seria nada mais que igual ao raio, meu amigo. É isto aí, beleza? Então foi isso, essa foi a nossa aula de geometria analítica de hoje, né? Segue a lista para vocês de exercício lá no documento, para vocês baixarem, realizar os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo de WhatsApp. Tirem dúvidas, me procure. Se eu ver que o negócio está pegando, eu marco live com vocês, faço chamada para não ficar dúvida. Estou à disposição. Qualquer coisa é só dar o grito. Mantenham aí fazendo as obrigações de vocês. Lembrem-se de postar as fotos nítidas no GPA. Eu estou acompanhando aluno por aluno para avaliar, beleza? Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos seguindo forte, beleza? Valeu!